Bem-vindo ao EBD em Foco, um forte abraço aonde quer que você esteja, na chácara, na fazenda, no sítio, você em casa, curtindo o aconchego do seu lar, acompanhando a 104.9 FM, bem-vindo à nossa programação. Como você sabe, a gente sempre inicia por aqui com o nosso quadro infantil, o Momento Kids. Já se encontra conosco aqui a professora Gessana, está com um tema super interessante para compartilhar com todos nós nessa manhã. Professora Gessana, bem-vindo, bom dia. Muito obrigada, irmão Cícero, a paz do Senhor, a paz do Senhor a todos os ouvintes da Rádio Imprensa, as crianças, os pais que estão nos ouvindo nessa manhã. E hoje nós estamos aqui com muita alegria para continuar falando, do assunto família, e hoje nós vamos falar sobre perdão. Então, você que está aí na sua casa, você criança, já pegue a sua Bíblia. Nós vamos meditar um pouco num texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 24. Crianças, existem algumas vezes que, sem querer, magoamos as pessoas e fazemos coisas erradas. Quando isso acontece, nos sentimos mal, ficamos chateados e, para que ninguém descubra o que fizemos, acabamos mentindo para esconder o erro. Quanta coisa ruim! Mas a verdade é que quando escondemos o nosso erro, nós ficamos preocupados, tristes e sempre com medo de que alguém descubra aquele erro. Às vezes, fazemos coisas erradas achando que não há nenhum problema nisso. Falamos uma mentirinha aqui, brigamos com alguém ali, falamos uma palavrinha feia. Mas é preciso lembrar que mesmo quando não somos descobertos, os olhos de Deus estão em todo lugar. Mesmo quando o olho do papai e da mamãe não vê aquele algo errado que você fez, os olhos de Deus tudo vê, porque o nosso Deus está no céu e consegue ver todas as pessoas em todos os lugares. Não importa o que fazemos, onde quer que andemos, o que quer que façamos, não há como escapar dos olhos de Deus. Mas será que Deus nos castiga quando agimos mal? Quando nós agimos mal e nos arrependemos dessas coisas erradas que fazemos e pedimos perdão a Deus, Ele nos atende e recebemos o seu perdão. Mas nós precisamos nos arrepender daquela coisa errada que fizemos. Deus se alegra quando nós confessamos os nossos erros e principalmente quando nós prometemos não agir mal de novo. Não podemos ficar repetindo o mesmo erro todo dia. Isso é um pecado e nós não podemos pecar todos os dias o mesmo pecado. Certa vez Jesus contou uma história de um rapaz que está escrito no livro de Lucas, capítulo 15, você pode ver aí na sua Bíblia. É a parábola do filho pródigo. A parábola é uma história que Jesus nos conta para nos ensinar alguma coisa. E Jesus contou aqui em Lucas capítulo 15, versículo 11, disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, bem distante. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Então, Jesus contou essa história que pediu para o seu pai o dinheiro que ele tinha direito e saiu de casa. Esse rapaz estava orgulhoso e pensava que saberia cuidar bem desse dinheiro que pegou sem a ajuda do seu pai. No início, quando ele saiu de casa, aquela era a vida mais divertida que alguém poderia desejar. Ele ia em muitas festas, tinha muitos amigos,
Era tanta diversão que o jovem nem se lembrava mais da casa ou de seu pai. Algum tempo depois, sabe o que aconteceu? Seu dinheiro acabou. Seus amigos o deixaram e ele ficou sozinho. Sem dinheiro, o jovem começou a passar fome e até teve que cuidar de porcos. Naquele momento de tristeza e solidão, sabe o que ele fez? Ele se arrependeu. Ele se lembrou da casa do seu pai. Lá na casa do seu pai, os empregados tinham comida. Então, ele teve uma grande ideia. Vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me aceite pelo menos como um empregado normal. Nem precisa ser como filho. Assim, aquele filho antes orgulhoso e rebelde, agora voltou para casa mansinho e se mostrou arrependido pelas coisas erradas que tinha feito. Ele sabia que não merecia mais ser tratado como filho. Por isso, pediu ao seu pai que ele fosse apenas um empregado. Quando ele estava no caminho de volta para casa, perto de casa, o pai viu ele de longe e saiu correndo, deu nele um grande abraço. O jovem pediu perdão e disse que havia pecado contra o pai e contra Deus. O pai ficou tão feliz que mandou seus empregados prepararem uma grande festa para comemorar a volta do seu filho. Essa história é um exemplo de como Deus é bom. Suas misericórdias não têm fim, pois Ele sempre nos perdoa quando nós chegamos diante dele com o coração arrependido de verdade. É importante nós sabermos, crianças, que quando nós fazemos coisas erradas, Deus não nos deixa de amar. Deus continua a nos amar. Deus sempre está pronto para nos perdoar se nós nos arrependermos dos nossos pecados. Ele apaga os nossos erros e nos dá uma nova chance. Mas nós precisamos entender que devemos seguir o exemplo de Deus e perdoar também as pessoas que nos fazem algo mal. Então, criança, você que está me ouvindo aqui na Rádio Imprensa nessa manhã, se você fez alguma coisa errada, seja com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, hoje, nesse domingo, é um ótimo dia para você pedir perdão. Nós precisamos pedir perdão dos nossos erros e não voltar a fazê-los novamente. O papai e a mamãe vai te perdoar e Deus também vai te perdoar por você ter se arrependido. Você gostou dessa parábola aqui de Lucas capítulo 15? Essa é uma das histórias das parábolas que nós aprendemos aqui na escola dominical.